Reforços no Palmeiras e no Corinthians, outra confusão entre um jogador do São Paulo e Rogério Ceni. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essas histórias e fala também sobre Ronaldo Fenômeno, de olho na possibilidade de compra de outro clube agora em Portugal. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, falar sobre o excelente contrato de patrocínio fechado pelo Fortaleza. Tem ainda novidades importantes envolvendo os clubes paulistas em busca de atividades durante esse período de intertemporada, além de várias outras novidades. Tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esqueça de deixar o like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nessa quarta-feira ainda é possível fazer boas apostas na Copa do Brasil, são 6 partidas. Queria destacar Ituano e Ceará, jogo com cotações espetaculares. Vitória do Ituano paga 2,74, empate a 3,10 e vitória do Ceará 2,69. Queria destacar ainda Botafogo e Brasiliense, Ipiranga e Red Bull Bragantino. Para fazer sua aposta na 1xBet é super simples, só pegar agora mesmo o link que está aqui embaixo no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo, que fez ao volante Uribe, colombiano do Porto, uma oferta maior do que a do próprio Porto. Ele tem contrato até junho e o Flamengo, além de pagar mais em salário, ofereceu 3 anos de contrato. O Porto sugeriu 2 anos de renovação com um salário inferior ao rubro-negro. O grande ponto é que a esposa do atleta gostaria de permanecer na Europa. A gente deve ter novidades nos próximos dias. Bora falar sobre o Santos, que já avisou que só aceita negociar Zanocelo em definitivo. Recentemente o jogador foi oferecido para o Internacional e para o Vasco já descartou. O Inter pediu o Zanocelo por empréstimo. O Peixe quer recuperar no mínimo o investimento feito, 2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Para fechar o giro de notícias, contar que o Peixe desistiu da contratação de Jean Lucas, atleta que pertence ao Mônaco, jogador que chegaria por empréstimo com opção de compra, desde que o atleta pudesse sair na metade do ano. O Santos acabou não se acertando com o Mônaco e o novo alvo do Santos é o Richard Rios. Tem só uma pequena confusão. Quem assistiu ao Richard jogando no Campeonato Paulista viu que ele atuou várias partidas como meio atacante, às vezes até como um atacante. E tem muita gente pensando em contratá-lo como volante. Bora falar sobre Ronaldo Fenômeno, que já é dono do Valladolid, do Cruzeiro e agora cogita a possibilidade de comprar um clube em Portugal. Informação do UOL dá conta de que ele está de olho no Amora, que integra a terceira divisão do futebol português, é inclusive o líder da terceira divisão nacional. Clube onde Jorge Jesus, muitos e muitos anos atrás, iniciou sua carreira como treinador. A negociação acontece desde a temporada passada. Ronaldo está pesando prós e contras, conversado com alguns investidores que atuam em Portugal para saber as vantagens desse acordo. Um dos benefícios seria a possibilidade de levar brasileiros para lá. Em Portugal não há restrição em relação à utilização de atletas daqui. O grande ponto e a curiosidade em cima desse movimento é que os dois clubes do Ronaldo, o Valladolid e o Cruzeiro, têm hoje torcedores bastante enfesados com o dono do clube, por conta da falta de investimento e dos resultados bastante aquém daquilo que se imaginava. Bora falar sobre São Paulo, Corinthians e Santos, que estão atrás de movimento. Você sabe que eles só voltam a jogar no mês que vem, todos eliminados do Campeonato Paulista, e estão em busca da possibilidade de uma realização até de um torneio. Curitiba foi recentemente convidado para participar desse torneio, que ainda não tem seu formato definido, nem as datas tampouco locais. É tudo uma ideia muito embrionária, mas São Paulo, Corinthians, Santos e Curitiba podem nos próximos dias realizar esse amistoso, um grande torneio amistoso. É importante lembrar que os clubes paulistas só voltam a jogar na terceira fase da Copa do Brasil a partir de 11 de abril. Existe a possibilidade, dependendo do sorteio, de o Corinthians voltar a atuar um pouquinho antes, em 5 de abril, isso se ele abrir a fase de grupos da Libertadores da América. O sorteio acontece no final desse mês. Só para lembrar que o Corinthians ficou em 7º no Paulistão, o São Paulo ficou em 6º e o Santos nem sequer foi para as quartas de final. Já o Curitiba caiu nas quartas do Paranaense, eliminado pelo Cascavel. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Contei para vocês com exclusividade na semana passada que a SAF do Galo havia tido suas datas adiadas porque o Peter Grieve, o investidor do Atlético, estava buscando recursos no mercado. Pois bem, ele não conseguiu esses recursos. O pessoal do Deus Medibre trouxe a informação de que o prazo
dado ao Atlético para ele termina em abril. E até agora não há nenhum movimento de acerto. Ele busca investidores americanos interessados em colocar dinheiro para que ele possa adquirir a SAF do Galo. 800 milhões de reais sem a inclusão do CT e do estádio, 1 bilhão e 800 milhões de reais se o CT e o estádio passarem a ser propriedade da SAF atleticana. O Peter Grieve, de acordo com o pessoal do Deus Medibre, teria pedido um prazo um pouquinho mais folgado, no mês de julho. O pessoal do Atlético não gostou dessa nova data, há uma pressa para a transformação do Atlético em SAF. Imagino que essa história talvez dê para trás. Só para fechar sobre o Galo, contar a respeito da inauguração do estádio. O primeiro grande evento acontece em 15 de abril, mas ainda não vai ser com bola rolando, tá? Serão 5 eventos preparativos. O primeiro deles, o primeiro que abre mesmo o estádio, vai acontecer em 25 de março. Vai ser em meio às comemorações dos 115 anos do Atlético. Funcionários e conselheiros estarão na Arena MRV para um culto ecumênico. A gente vai ter no dia 15 de abril um outro evento, e uma série de festivais que vão acontecer para celebrar a inauguração do estádio e a bola rolando para valer somente no mês de agosto, adversário ainda não definido. Bora falar sobre Rogério Ceni, que conseguiu se envolver em outra treta com o atleta do São Paulo. Contei para vocês que no ano passado foram várias. A limpa que ocorreu no elenco São Paulino se deu por conta do péssimo relacionamento do Rogério com atletas. Com Miranda, Patrick, Reinaldo, enfim, a lista é extensa. O mais novo atrito é com Marcos Paulo. Atleta que pertence ao Atlético de Madrid, está emprestado até o fim dessa temporada. Marcos Paulo tem jogado muito pouco, até agora foram só 5 partidas, totalizando 76 minutos. Marcos já havia dado uma cutucada no Rogério Ceni, embora não desse para cravar que era no Ceni. Depois da eliminação do São Paulo pro Água Santa, ele postou um story com uma foto dele com a camisa do São Paulo, escrito o seguinte, abre aspas, hipocrisia e simpatia, uma junção venenosa, fecha aspas. São paulinos passaram a comentar a postagem do Marcos Paulo. Um deles escreveu, você joga muito, mas de verdade, eu como torcedor tricolor digo, sai desse time e vai para outro. Enquanto o Rogério Ceni estiver aqui, tu não vai ter muitas chances não. Resumindo, quase zero. O que o Marcos Paulo fez? Foi e curtiu essa e outra postagem cornetando o treinador tricolor. Isso acabou repercutindo bastante mal dentro do CT da Barra Funda. O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, repreendeu o Marcos Paulo, que prometeu não se meter em mais confusões extracampo. Só para vocês sentirem como o clima para o Rogério Ceni entre vários funcionários, jogadores e membros da comissão técnica não é bom. Contei para vocês que houve uma reunião nessa terça-feira, uma ala da diretoria gostaria da demissão do Rogério Ceni, defendeu essa tese junto ao presidente Júlio Casares, que preferiu manter o treinador, mas as coisas não andam muito boas pelos lados do Morumbi. Bora falar agora sobre o Fortaleza, excelente notícia do Leão. O Fortaleza passa a ter, desde a semana passada, o maior patrocínio da história do clube e do futebol nordestino. Fortaleza fechou com uma casa de aposta chamada Novibet, valor de 40 milhões de reais por 2 temporadas, ou seja, 20 milhões de reais por ano. O contrato é do patrocínio Master e vai também ocupar calções e mangas. É importante contar que com esses 20 milhões de reais anuais, o Fortaleza supera o Bahia, que tem direito a 19 milhões por ano com o Esporte da Sorte. O contrato do Bahia com o Esporte da Sorte é de 3 temporadas, num valor total de 57 milhões de reais. Importante, Fortaleza, levando em consideração toda a receita com a casa de apostas, vai faturar o mesmo que o Corinthians, que é hoje o 6º maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. A administração de Marcelo Paes e companhia não para de trazer grandes notícias, o trabalho é espetacular. E se você ficou curioso para saber os principais contratos de patrocínio master do país, esclareço agora. Em primeiro lugar, o Flamengo com 32 milhões de reais, o Palmeiras na sequência com 30 milhões, Botafogo 27,5, Cruzeiro 25, São Paulo 24 milhões, Vasco 22, depois Fortaleza e Corinthians. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Seu departamento de futebol profissional não contrata, o único clube da Série A que ainda não tem reforços em 2023, já as categorias de base não param de se reforçar. João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, fechou nas últimas horas a chegada de Giovan Botelho, volante de só 18 anos de idade, que chega para a categoria sub-20, mesmo já tendo atuado profissionalmente pelo União Suzano. Ele disputava a 3ª divisão do Campeonato Paulista, chamou a atenção, chega num contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra. Se der conta do recado, será promovido ao time principal. O Palmeiras adquire um percentual já definido com o União Suzano e passa a ser mais um atleta contratado para a reta final da base,
com bom potencial. Movimento parecido ao do Corinthians, que está contratando um lateral esquerdo chamado João Vinícius, também 18 anos de idade, pertence ao Novo Hamburgo. Ele foi titular em 6 das 10 partidas que disputou no Campeonato Gaúcho, time profissional. Informação da contratação do atleta pro sub-20 do Corinthians foi divulgada nesta quarta-feira pelo GE. É um empréstimo com opção de compra de R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. O Corinthians já fez recentemente movimentos parecidos, com a contratação do Giovani, do Cauê e do Mandaca, que haviam feito a preparação, as categorias de base em outro clube, chegaram para o sub-20, deram conta do recado e acabaram promovidos para o time principal. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Novo Hamburgo ficou no 8º lugar no Campeonato Gaúcho. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!